Fala pessoal, tudo bom? Eu converso hoje com o coordenador de mobilidade urbana do IDEC. O IDEC é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e a entidade listou pontos importantes encaminhados para os Ministérios da Saúde e Desenvolvimento Regional a respeito da pandemia da Covid-19, mais especificamente no setor do transporte coletivo. A gente sempre conversa aqui no Viatrólogos que a pandemia vem causando prejuízos, principalmente para os passageiros, mas também para as operadoras. Eu converso então com o Rafael Calabria. Tudo bom, Rafael? Tudo bem? Olá, todo mundo está ouvindo. Obrigado pelo convite, Renato. Obrigado, eu que agradeço. Rafael, eu queria que você listasse, então, explicasse para nós exatamente o que essa lista aborda, quais pontos ela aborda e quais as principais reivindicações que o IDEC enxerga aí como importante para o setor como um todo enfrentar essa pandemia. Certo. No IDEC, a gente vem acompanhando o problema que a pandemia vem trazendo para as cidades, para os usuários, né, eminentemente, e acompanhando as soluções que vêm sendo tentadas. E como no Brasil o transporte é muito municipalizado, né, cada cidade faz o seu, e não tem muitas diretrizes, muita ferramenta para dar uma padronizada nessas soluções e na gestão do transporte no país, a gente viu soluções interessantes, né, e soluções mais erradas. Algumas cidades chegaram a suspender o transporte, né, que é essencial para trabalhadores essenciais, então foi um erro bastante grave. E quando a gente viu o Ministério da Saúde anunciando que queria detalhar, né, as ações, é importante contribuir. Então, é um material que o IDEC fez, juntando ideias e boas soluções, para contribuir com o Ministério da Saúde numa recomendação nacional para como gerir, como ajustar, diria, o transporte coletivo a esse momento de pandemia. Então, a gente apontou ali algumas soluções para a gestão municipal, né, para tentar garantir o transporte, a frequência, a transparência dos horários, a importância da mobilidade ativa para desaglomerar o transporte nesse momento, né, ideias de comunicação também, e diretrizes essenciais, né, de garantir um horário adequado à demanda que está agora, né, de mapear essa demanda pela cidade, porque ela não é homogênea, ela tem as desigualdades da cidade, e algumas diretrizes também mais de operação mesmo. Por exemplo, a ideia de colocar o acrílico para proteger o cobrador e motorista, o básico do álcool gel, da limpeza, né, questões mais básicas, e um debate bem polêmico também, que é o do ar-condicionado. A gente buscou estudar como algumas cidades estão tratando e o que órgãos especializados estão dialogando sobre o ar-condicionado para ver como que o ônibus, né, o metrô, os trens, tem que tratar esse tema, que é bastante complicado, porque o usuário tem uma percepção ali bastante ruim, né, quando ele está fechado nos veículos. Então, são temas bem amplos, né, desde gestão até temas bem claros e pontuais assim da limpeza. E estamos acompanhando com o Ministério como que vamos desenvolver a portaria, né? E esperamos que ela saia em breve. Já saiu um pouco atrasado, né? A pandemia já está há um ano aí gerando impactos, mas é importante ter essa diretriz, porque certamente a gente vai ter mais uns bons meses ainda de impacto, esperamos que menor do que o ano passado, né? Mas ainda com necessidade de distanciamento, com riscos da transmissão do vírus. Então, por mais que seja atrasada, é importante essa recomendação vir agora. Do ponto de vista de gestão, a entidade acredita que a solução seria, então, o subsídio federal para as empresas de ônibus, para que as empresas de ônibus operadoras continuem a prestar esse serviço que é essencial para a vida das pessoas e para a economia, né? Fala-se de retomada econômica, mas sem transporte fica difícil. Sem dúvida. O que a gente tem visto é que a pandemia, na gestão, ela escancarou erros do passado, de depender da tarifa, de o Brasil não ter fundos de transporte, como outros países desenvolvidos têm fundos de transportes para poder manter o sistema, né? E aí, dependendo muito da tarifa e do pagamento do usuário, a obrigação de não ter aglomeração foi fatal, assim, para o sistema. As cidades têm quebrado, né? Junto com a listagem, a gente mandou um mapeamento das crises que têm acontecido. Então, a gente apontou até na listagem que a recomendação é importante, mas se não tiver recurso para que a cidade consiga cumprir a recomendação, ela pode até virar letra morta, né? Não ser aplicada,
porque a crise econômica que se estabeleceu é muito, muito, muito grave. Claro que tem erros locais também, às vezes, né, de gestão, de pagamento, mas o estrutural é muito claro, inclusive as entidades, né, o IDEC faz parte de um grupo de entidades que mandou um alerta desse no começo da pandemia, porque estava claro que esse cenário ia acontecer já, né? Lá em abril, a gente fez juntou algumas entidades, fez uma análise, uma discussão ali, de que ia gerar uma crise bem grave se não tivesse algumas soluções, né, importantes. E no Brasil essas soluções não vieram. É importante colocar até que países que têm fundo de transporte, como Estados Unidos e França, ainda assim fizeram um socorro emergencial na pandemia, porque a pandemia é uma situação completamente diferente do normal, não é uma situação trivial, né? Bom, não se repete há mais de 100 anos, né? Nem tinha um sistema de ônibus estruturado na época da gripe espanhola, que foi a última grande pandemia, né? Então, aliás, os Estados Unidos já está no terceiro socorro emergencial, né? Um país que tem um fundo bem robusto, né? Já fez 3 socorros, todos de mais de 10 bilhões de dólares, o que mostra que é uma situação muito extraordinária, muito diferente, e mesmo um sistema mais organizado, né, precisou de socorro. Então, é importante recomendar importantes diretrizes importantes de como aplicar o dinheiro, inclusive, né? Mas o dinheiro se faria essencial. Infelizmente, aqui, o governo federal vetou o socorro em dezembro, então a crise se expandiu muito no Brasil. Está numa situação muito grave e muito complicada. O ruim não ter cenário de saída, mas é importante deixar o alerta, é importante que os prefeitos também cobrem, que a sociedade entenda um pouco a situação, que é muito polêmica, né? Tudo que envolve as empresas de ônibus, o custo da tarifa é muito polêmico, a gente pode depois detalhar um pouquinho mais essa discussão, mas tem muitas evidências que mostram que precisaria ter um socorro. E aí, só para fechar a questão do socorro, não é só também um dinheiro, né, para ajudar a situação. A gente esperava que esse socorro viesse, e o projeto vetado tinha isso, viesse com regras para trazer qualidade e trazer alguns legados, né? Então, por exemplo, as cidades teriam que fazer lá na época ciclofaixa, faixa de ônibus para melhorar o sistema, e aí pós-pandemia a infraestrutura ia estar lá para também continuar melhorando, né? Além de regras de gestão que poderiam trazer boas práticas, né, para o futuro. Então, para a gente, não só ia, para o IDEC, né, não só ia resolver a situação, ou mitigar a situação, pelo menos, mas era bom para trazer um impacto, para trazer um exemplo de uma boa política pública. Sobre estrutura, só queria fazer uma observação. Realmente a gente poderia ter visto aí Brasil afora essa malha, a estrutura de transporte sendo montada em um período tão difícil. O que eu percebi que vi de notícia é Porto Alegre fazendo algumas coisas, e Curitiba agora anunciou a ampliação de faixa exclusiva. Eu só queria, Rafael, só mais um ponto sobre a questão da gestão. Tem um ponto que me chamou a atenção, que é reduzir a tarifa nos horários de melhor utilização do transporte. E a gente sabe, por outro lado, que antes mesmo da pandemia, o setor vem enfrentando dificuldades com a redução no volume de passageiros. Eu queria que você explicasse um pouco mais a respeito desse ponto que eu acho importante. Esse é um dos pontos que claramente, né, precisa ter o subsídio para conseguir fazer. Não é um ponto fácil de fazer, mas ele veio num grupo de pontos que a gente levantou ali, junto com o mapeamento da demanda e com a necessidade de oferecer a frota, e até com a questão das bicicletas, né, do incentivo às ciclovias e áreas de pedestres, que a gente está tentando mostrar para o Ministério também um ponto que é muito senso comum, que tem se falado muito no Brasil de limitar a lotação, de pôr um limite. Aí você falou em 50%, 70%, e na verdade esse valor ele é muito inexequível, é inócuo você querer limitar a lotação por um valor estabelecido, porque as pessoas têm a demanda do transporte, quem trabalha, né, em hospital, em mercado, não pode parar de sair de casa, então a pessoa precisa se deslocar. E você não consegue parar a pessoa no ônibus, na porta. O motorista não é um fiscal que pode gerir isso. Então, o que a gente está apontando é que você tem que fazer medidas anteriores para evitar que tenha lotação. Querer evitar a lotação no aço da lotação é muito difícil, vai gerar briga, vai gerar confusão, e não é execuível, é meio que inócuo querer fazer isso. Então, essa foi um exemplo. Se você fizer isso, você força uma desaglomeração. Claro que é muito difícil fazer isso, não é uma solução fácil. Mas a gente apontou, até a gente colocou um alerta no texto ali de que
não pode até se fazer essas recomendações de limite, é uma diretriz interessante, mas é uma meta a ser buscada a redução da lotação. Você não vai reduzir a lotação por decreto ou por intenção, né? Então foi uma tentativa de um alerta de que tem que achar ferramentas para chegar nisso. Não adianta afirmar só uma redução. É uma medida, é um caminho errado, né? E se tivesse um socorro, se o socorro tivesse robusto, né, com mais medidas, poderia se buscar essas ferramentas na pandemia. Ia ser uma diretriz bem robusta, eu acredito, de mudança, porque a tarifa tem um impacto muito grande nas pessoas, né? Então uma tarifa mais baixa seria muito buscada, mas é uma medida muito difícil. A gente sabe que muito do que a gente colocou ali, a gente tentou trabalhar no sentido de, olha, Ministério, esse é o padrão que deveria ser buscado. Com as limitações, com a falta de dinheiro, a gente vai buscar alguma coisa nesse meio termo, talvez, mas é importante ter essa clareza de uma solução completa, né? Até para depois a gente poder apontar os erros e, bom, não conseguiu essa solução, não conseguiu aquela, mas a gente sabe que o IDEC teve noção que ali tem medidas que são difíceis, mas que a gente precisa mostrar a boa prática, né? Até do que tem sido feito fora do Brasil, inclusive. Tem cidades que reduziram a tarifa, tem cidades até nos Estados Unidos e em Portugal, a gente teve notícia, que eles suspenderam a tarifa para evitar o contato entre motorista e cobrador e usuário, né? Então, também para respeitar regras da pandemia, né? E aí, claro, essa cidade, obviamente, tinha um subsídio, porque você não opera um sistema gratuitamente, né? Você tem que achar outra forma de pagar o sistema, né? Então, e também isso mostra um pouco, né? É importante ressaltar aqui, no IDEC a gente tem alertado isso, de como o Brasil tem tratado mal a pandemia e as soluções, né? Não é uma questão também eventual. O governo federal ele tem uma resistência em debater política pública, em investir dinheiro em política pública, né? A gente até se recusa a chamar de custo, porque muitas vezes é um investimento. A mobilidade ela pode ser estrutural na gestão da economia, na melhoria da economia, na retomada econômica, né? Mas, enfim, voltando aqui à realidade, tem medidas que são difíceis, tem medidas que são mais fáceis, até a gente acredita que a ciclovia, como você falou, né? Porto Alegre avançou, Curitiba avançou. São Paulo fez também ciclovia durante a pandemia, apenas não anunciou que era uma medida, né, junto da pandemia, mas avançou no plano cicloviário que já estava aprovado aqui na cidade. Mas foram poucos bons exemplos, infelizmente, por isso que a gente tem que estar ali, valorizar e ampliar esses bons exemplos. Você falou sobre reduzir a quantidade de passageiros por decreto. Rio de Janeiro e São Paulo tentaram, sem sucesso nenhum. O São Paulo tentou uma semana lá, não deu certo, caiu secretária, e Rio de Janeiro ficou um tempo maior, só que todo dia você via reportagens com pessoas em pé. Agora, eu queria fazer uma observação a respeito da operação, na lista, nas questões de operação. Estou, inclusive, com a lista aberta aqui, tem recomendações que parecem ser tão simples e não foram adotadas, como, por exemplo, adotar barreiras de acrílico para proteger os trabalhadores do setor. Isso é tão básico, isso aconteceu em outros setores, é tão simples e não foi... A larga escala não foi feito, né? Muita coisa básica não foi feita. A gente também viu outros setores fazendo isso da barreira acrílica, mercados fizeram bem rapidamente isso, por exemplo, né? Mas o setor de transportes avançou muito, muito, muito pouco. E uma recomendação é isso, muito simples. O trabalhador ali, o motorista, o cobrador, estão expostos obrigatoriamente, né? Várias pessoas circulando, né? Então, é muito necessário protegê-los. Inclusive, durante o levantamento que a gente fez pelo IDEC, a gente pesquisando as soluções e alguns anúncios de sindicatos para ver também greves, reclamações, para ver um pouco do cenário, a gente encontrou muito relato de trabalhadores falecendo, e aí os sindicatos fazendo menções lá, honrosas, agradecimentos e tal, mas é um cenário bem triste, né? A gente tem que trabalhar com essa situação e apontar, né, algumas soluções bem fáceis. A questão da vacinação também, né, os próprios funcionários estão reclamando bastante disso, de que eles são uma função essencial que mexe com muita pessoa, então eles têm que avançar, né, que ser prioritários na vacina. Tem um motivo muito claro para eles serem vacinados, né? A questão também do álcool gel, a gente viu muita inconstância. Alguns terminais ofereceram,
Algumas cidades anunciaram que oferecendo veículo, que poderia ser oferecido, né? Está bem difundido agora o álcool gel, os veículos têm lugar para você prender isso e fazer isso, mas também não foi feito tão difundidamente. E aí, na nossa visão como IDEC, então, uma visão bastante crítica, né, do setor e defendendo a percepção do usuário, a gente viu muitas vezes o senso comum, né, tem criticado muito o transporte. Qualquer discussão de outros temas, tem a pessoa falando, essa galera está usando ônibus lotado, então justifica alguma outra questão, né? E de fato, como o sistema tratou tão mal assim do combate à pandemia, é um pouco esperado que essa crítica genérica, às vezes meio infundada, venha, né? E é importante apontar que a gente identificou também que não tem uma pesquisa conclusiva falando da gravidade da lotação. Só que muita pesquisa é feita fora do país, onde a lotação não é tão comum. Então, a gente tem que tentar diferenciar isso como IDEC, né? O veículo não lotado, com as pessoas sentadas, sem se relacionar, sem conversar, né? Sem comer também, que leva a retirar a máscara. É possível que o veículo que não seja tão grave a transmissão. Né? Tem pesquisas mostrando, algumas pesquisas são do setor, então precisa de uma pesquisa independente, mas faz sentido eu acreditar isso. A gente viu até que a BNT, a norma brasileira, né, de ar-condicionados, obriga a troca do ar do veículo a cada 3 minutos, nos ônibus mesmo, não só no metrô e trem. Então, talvez tenha uma situação um pouco melhor do que o senso comum acredita, mas a gente tem visto situações no Brasil de lotação, com as pessoas se tocando, se esbarrando. Então, é esperado que nessa situação, a situação certamente está mais grave do que na outra. Não dá para medir o quanto, né? Inclusive, o IPT está fazendo um levantamento inédito no Brasil nesse semestre, para saber um pouco a situação. Mas é claro que no deslotado é uma situação mais grave e não esperada nem antes da pandemia, na verdade. Na pandemia fica mais claro ainda que não é esperado. Então, o setor bateu um pouco de cabeça, não teve muita clareza, anunciou algumas coisas que não conseguiu cumprir, né? E muito também pela crise econômica, né? Sem recursos é difícil você achar soluções mais estruturais, né? Mais robustas, né? E assim, por exemplo, pode parecer simples instalar acrílico, né? Mas em São Paulo são 14 mil ônibus, então você tem que achar 14, você consegue uma compra enorme, né? De acrílico, né? Tudo no transporte é muito grande, porque, né, impacta toda a cidade, certas populações, então é um setor muito grande, muito difuso, né? Mas é isso, poderia ter avançado mais do que se avançou. A gente viu, por exemplo, nem linha estrutural, que são as mais ocupadas, né? Tiveram um tratamento melhor aqui em São Paulo. Outras cidades também tiveram reclamação de trabalhadores e usuários falando que não se aplicou. Mas foi uma situação bem caótica. Claro que ninguém estava esperando, mas teve tempo para achar soluções e foi bem confuso, foi bem ruim. E, inclusive, essa recomendação, né, como a gente falou, atrasou, né? Então, vamos ver se agora começa a ter mais exemplos bons, né, da medida e mais estudos, né, para conseguir embasar melhor a discussão. Bom, Rafael, eu vi aqui também nessa lista aqui, nesse comunicado do IDEC, que é uma lista de locais onde foram feitas intervenções e também as paralisações que ocorreram no sistema. A gente teve aí recentemente greve aqui no metrô de São Paulo, possivelmente teremos greve, essa entrevista está sendo gravada na quarta-feira, dia 26, possivelmente poderá ter greve no dia 27 na CPTM. Queria que você falasse um pouco sobre esse levantamento nessas duas questões. Esse levantamento foi mostrando o resultado do impacto da crise nos trabalhadores do setor, que também perderam alguns direitos, alguns benefícios, às vezes vale alimentação ou o próprio salário mesmo, e acabaram se mobilizando em paralisações em greves, e também impactou as empresas, muitas vezes gerando rompimento de contratos, falências, né, e até as intervenções da prefeitura na empresa. O que mostra o tamanho da crise econômica, né, no setor. Tiveram muito mais cidades que anunciaram greve, a situação está muito grave, mas não chegou a realizar mesmo a greve, conseguiu se sanar, né? E algumas cidades buscando soluções difíceis, né? Por exemplo, Belo Horizonte está fazendo uma metodologia de adiantar o vale transporte dos trabalhadores da prefeitura, que é um valor que a prefeitura já pagava, né, pelo vale transporte dos trabalhadores, estão adiantando desde o começo da pandemia. E a gente até alertou que esse dinheiro é um adiantamento, vai faltar mais na frente, né? Algumas cidades como Curitiba fez um auxílio, deu um recurso para as empresas emergencialmente, mas sem contrapartida nenhuma. Ficou até um pouco incompleto a nossa visão. Já Porto Alegre e Salvador fizeram um auxílio, medida comprando
gratuidades para a retomada econômica, para depois distribuir para quem está procurando emprego, que está, enfim, precisando se deslocar, né? Então vai gerar algumas gratuidades no futuro. Mas tem cidades que não tiveram capacidade de fazer isso. E aí gerou, né? Rompimento de contrato, contrato emergencial, algumas licitações desertas, tem um cenário muito confuso, muito grave, né? Nas cidades médias e pequenas, muito abandonado esse setor dessas cidades, né? E também acabando, né, em greves, porque os trabalhadores tiveram seus direitos impactados. E aí greves mais longas, como Teresina e Uberlândia, que foi mais de 15 dias de greve, né? Teresina chegou a mais de 20 dias de greve, algumas mais curtas, só algum protesto e tal, mas é um cenário bem, bem caótico e bem difícil. E quanto mais demorar um socorro, né, você vê essa situação se agravando e aí impactando também os usuários, os cidadãos, né, e a qualidade ali da cidade. Agora estamos com Ribeirão em greve, também Ribeirão Preto aqui em São Paulo. Teve a do metrô, que foi muito simbólica. O que acontece em São Paulo impacta bastante, né? Então, o cenário tem se agravado e cada vez mais, na nossa visão, fica emergencial uma solução, urgente, uma solução federal para conseguir mitigar, né, os impactos do problema. Essa crise sanitária, na verdade, escancarou problemas do transporte coletivo aí no Brasil. Agora, para a gente corrigir isso de forma, digamos, sistêmica ou de forma real mesmo, qual seria o caminho? É importante apontar isso. O socorro emergencial é considerando a gravidade da situação emergencial. A gente não consegue debater uma mudança ao longo da pandemia, né? Mas o próprio setor, as empresas do setor, algumas prefeituras também já perceberam que tem que ter uma mudança muito grande, né? Não dá para o sistema depender só da tarifa do usuário, temos que achar fontes de receita e constituir um fundo de transportes, né? As cidades, muitas vezes, não têm capacidade de gerir todo o transporte, as cidades pequenas, o transporte é um setor muito grande que abarca toda a cidade, muito semelhante à saúde e educação, né? Tem que ter escolas por toda a cidade, tem que ter UBS por toda a cidade, o ônibus tem que atender também toda a cidade, transporte coletivo. Então, é um serviço de impacto para a cidade. Por isso a gente tem defendido no IDEC, em alguns outros parceiros também do setor, o ITDP, o WRI, levantaram essa discussão, de ter um papel federal no transporte coletivo, para que ele ajude as cidades, comece, né, cria o fundo para conseguir também juntar recursos municipais e ajudar as cidades, induza uma gestão metropolitana do transporte, também é muito importante, porque as barreiras, as divisas são, né, administrativas, as pessoas circulam entre as cidades, né, e até algumas regras de gestão. Um outro erro que a gente aponta no IDEC é que o setor de ônibus, principalmente, né, ele concede todo o setor às empresas de ônibus. As empresas têm um domínio muito grande do setor. Elas dominam a frota, os trabalhadores, as garagens, em algumas cidades a bilhetagem, em algumas cidades o GPS. Então, a empresa tem todo o serviço e a prefeitura não consegue controlar, não tem muito poder até para controlar, porque o cara tem um poder econômico e político muito forte. Então, se a gente dividir os contratos em contratos menores, tem o exemplo agora de Bogotá e Santiago, de dividir a operação da frota, faz um aluguel de frota e aí contrata a empresa para operar, dividindo os contratos, né, por área também, você consegue manejar melhor. Se uma empresa quebrar, você tem a frota ainda. Se a frota parar, você tem outra empresa que pode emprestar. Então, você consegue gerir melhor a frota, né, e a operação. Reduzir os contratos, pode também tornar mais barato, mais transparente. Um contrato de ônibus focado em veículo vai ter um custo mais específico. Enfim, são algumas ideias para mudar a gestão, né, mas é importante fazer esse debate. Agora, esse debate envolve criar taxa, envolve mudar um cenário muito estabelecido no Brasil. Então, é um debate longo, por isso que a gente defende fazer esse debate aí no médio e longo prazo, enquanto faz o socorro emergencial. Mas é importante apontar esses dois caminhos. O setor está vendo que a pandemia foi muito marcante e ela deve trazer mudanças estruturais para o setor. A gente defende que tem que ter um debate muito bom para que sejam mudanças boas, né? E não que seja uma falência, um colapso do setor, mas é um momento bastante chave a pandemia. Bom, muitas questões importantes aí no setor do transporte que o Rafael Calabria pontuou. Rafael é coordenador de mobilidade urbana do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Rafael, obrigado, muito obrigado pela sua participação aqui, por essas questões importantes, tão atuais aqui no setor de transportes. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Quem quiser, acompanhe o IDEC aí nas redes sociais. Vou deixar os links do IDEC, site e redes sociais na descrição desse vídeo. E para quem quiser acompanhar, fica o convite aí. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Grande abraço.